Pronto, então faz. Então, sobretudo. Bom dia, pessoal. Nós já sabemos que você está nos vendo, né? Agora fica no ouvido. Então é um prazer estar aqui de novo com a nossa reunião, 7h15 da manhã. Vocês já estão vendo as nossas palestrantes e imagino que muitos já receberam o link em relação ao tema. Vocês já estão vendo, então, basicamente vamos nos concentrar nos aspectos perinatais. Uma das dúvidas, né, nas últimas semanas temos tratado aqui vários aspectos em relação à Covid, né, epidemiologia terapêutica, então uma das dúvidas que existe desde sempre em relação à questão da transmissão vertical, né, desde vários meses já tem surgido algumas coisas, e o que eventualmente acontece com os bebês, né, com os recém-nascidos, e qual tem que ser o manejo. Então, Daphne e Jucile vão ser as nossas apresentadoras. Meninas, desde já agradeço o comprometimento de vocês de estarem aqui. Então, vamos embora. Tá. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouco da revisão de literatura em relação ao Covid no período perinatal. A gente depois, Daphne vai falar um pouco sobre a nossa conduta no recém-nascido e eu vou trazer alguns dados que a gente tem. Uma das questões principais em relação à transmissão vertical, que existe uma grande, ainda esse debate na literatura, e eu vou trazer aqui o que os prós e os contras deste debate. Então, assim, essas são todas as questões relacionadas ao Covid que a gente tem, desde a gestante até o cuidado do recém-nascido, o que a gente vai usar nesse recém-nascido, se ele apresenta sintomas ou não. E eu vou abordar principalmente a transmissão vertical. Assim mesmo, desculpe, a transmissão vertical e alguns aspectos clínicos encontrados em alguns recém-nascidos. Começando com as gestantes, né? Esse trabalho foi bastante comentado no mundo, né? Onde em Nova York, onde foi um grande epicentro de Covid, esses autores fizeram durante 2 semanas uma triagem universal para gestantes admitidas nas maternidades de Nova York, tá? E o que foi que eles encontraram? Que nessa triagem universal de todas as gestantes, 15,4% delas foram Covid positivas. Então, chegavam, independente de ter sintoma ou não, faziam essa triagem. E 88% das gestantes Covid positivo estavam assintomáticas. Obviamente, isso são dados de um local que tem uma grande população e que foi um dos epicentros do Covid. Esse outro, também em Nova York, estudando 161 gestantes, na triagem viram que 66% das gestantes Covid positivo também assintomáticas. Isso é em Nova York. Em outros lugares, como é que tá? Vamos para a Europa. Então, lá em Londres, né, onde atingiu, mas não tanto quanto Nova York, mesmo só 7% dessas gestantes, quer dizer, a metade, né, do que a gente viu em Nova York, eram Covid positivas. No entanto, 89% assintomática. Em Portugal, 11% das gestantes Covid positivo. Lembrar, novamente, estou recordando, isso é uma triagem, um screening universal. E 92% dessas gestantes eram assintomáticas. Então, isso é importante só para a gente lembrar que a maioria das gestantes Covid positiva chegam para nós assintomáticas. E isso, com certeza, vai trazer repercussão no manuseio, no cuidado dessa gestante. Bom, o que a gente sabe sobre o Covid e a repercussão nelas nas gestantes? Então, eu trago esse artigo que é da China, foi onde tem
maior número de pacientes, vocês veem que tem 118 pacientes. Ele divide essas gestantes em doença não severa e severa. O que ele encontrou nessas gestantes? A doença severa em 8% dessas gestantes, a maioria, 75%, vinha os principais sintomas, febre e tosse. Em relação à repercussão perinatal, 21% parto prematuro, 7% aborto, e lá na China, né, como todos sabem, a grande maioria aí era para cesárea, então 92% cesáreas. Então, por aqui a gente já está vendo alguma repercussão, tanto no feto como no parto prematuro. Quer dizer, tem 7% de aborto, não tem a causa específica de aborto, obviamente, mas só mostrando a gente grosseiramente que pode trazer, existe a possibilidade de ter alguma repercussão nesse feto ou nesse feto maior, tanto no primeiro trimestre como no feto maior. Existe essa possibilidade. Bom, então eu vou trazer aqui alguns trabalhos, os mais importantes, em relação a essa discussão da transmissão vertical. Então esse aqui foi um dos primeiros que houve uma grande repercussão na China, onde os recém-nascidos todos tinham o RT-PCR negativo, porém o IgM e o IgG desses bebês eram positivos. E a gente chama a atenção aqui realmente nesse IgM. Desses 3, apenas um teve alguns sintomas que pode ou não estar compatível, apesar de que o PCR negativo, mas todos evoluíram bem. Esse segundo mostra 2 recém-nascidos que apresentaram PCR positivo. No entanto, o primeiro com 36 horas e o segundo com 48 horas. Então, assim, questionando se isso é transmissão vertical ou se isso é uma transmissão horizontal. Esse terceiro, uma gestante com RT-PCR positivo, né, no swab nasofaringe e swab retal, mas negativo no swab vaginal. O recém-nascido positivo e só que o outro recém-nascido, o recém-nascido inicialmente positivo e logo depois se negativou, tá? Então, só chamando aqui a atenção desse PCR positivo em swab retal. Alguns centros já estão fazendo lá fora, né, a pesquisa de swab retal e vaginal nas gestantes suspeitas. Esse outro mostra um recém-nascido que teve o exame positivo nasofaringe com 16 horas. Foi um parto cesáreo. Então aqui a gente fica bem em dúvida. Só que o IgM e o IgG negativo. Lembrando que o RT-PCR tem as suas limitações, sensibilidade em torno de 65%, 70%, né? Especificidade também, então tem as suas limitações. Esse do Canadá, a gestante tinha positivo nasofaringe, swab vaginal e placenta. E o recém-nascido teve um exame positivo ao nascimento, mas ele evoluiu bem e depois ele negativou. Isso aqui extremamente importante e alerta para a questão da transmissão vertical. E o último artigo, eu trouxe os principais. Essa gestante grave, o exame positivo em líquido amniótico, porém negativo em cordão umbilical, e o RN com PCR negativo. Então vocês veem que são relato de casos isolados, não existe nenhuma série com amostra significativa, e vocês estão vendo que os exames variam muito. Positivo em alguns lugares, mas no mesmo tempo negativo em outros lugares. Então existe ainda realmente a grande discussão. Aí o que os autores estão fazendo agora? Vamos estudar a placenta. Eu sempre digo que quanto mais eu estudo neonatologia ou perinatologia, como a placenta consegue nos informar várias coisas, e a gente não dá a mínima bola para a placenta. A gente realmente menospreza a placenta. Obviamente a placenta é difícil de ser examinada e infelizmente assim, a gente ainda não tem pessoal
assim, que tenha tanta experiência, porque realmente ela poderia nos fornecer muita informação para principalmente a relação dessa transmissão perinatal de qualquer doença que for. Eu só quero chamar a atenção aqui, inicialmente, onde tem todos os vírus RNA respiratórios, né? Então vocês veem a SARS-CoV, o MERS do Oriente Médio, né? O parainfluenza, etc., o sincicial respiratório, né? E o que foi que aconteceu com esses vírus em relação ao comprometimento materno-fetal? Então a gente observa aqui que, em relação à transmissão materno-fetal, nenhum apresentou transmissão materno-fetal. E a gente sabe que o vírus COVID é um RNA e muito semelhante ao SARS-CoV, ao MERS-CoV, né? Então, será que ele também, se ele atua semelhante aos outros vírus, é da gente pensar que ele também não vai ter transmissão materno-fetal. Mas aí está surgindo, como eu falei anteriormente, os estudos na placenta, são estudos geralmente em revistas de virologia. Esse foi um estudo no PLOS 1, são estudos difíceis de entender, eu tenho que ler 3, 4 vezes antes de realmente conseguir entender, mas vale a pena porque eles realmente minuciam os dados. Então, o que eu trouxe? Nesse estudo, quer dizer, isso é um resumo de alguns estudos. O que a gente observa? Que a expressão do ACE2 está aumentada em placentas humanas, como também o TMPRSS, que eu descobri nas últimas 2 semanas, que é extremamente importante. É uma enzima que faz... a palavra em inglês é prime, que eu tentei traduzir, faz o priming do vírus. É como se fosse o ACE2 faz um bind, ele acopla, e o TMRPS faz assim a identificação do vírus na célula para que ele possa fazer a sua atuação. Tanto é que tem estudos que mostram que se você bota a enzima, aliás, bota uma terapêutica para acabar com a função dessa enzima, o vírus não se replica. Portanto, uma das propostas terapêuticas no futuro é que a gente tenha uma substância que possa diminuir ou acabar com a atuação dessa enzima e aí o vírus não vai se multiplicar. Bom, enfim, então na placenta existe uma expressão grande dessas 2 substâncias que a gente sabe que são importantes e elas estão nas células trofoblásticas, tanto na fase materna como fetal. E engraçado, interessante é que ele aumenta durante a gestação, mostrando que talvez no início da gestação não tenha tanta expressão e portanto, não seja caso de comprometimento fetal no primeiro trimestre. Estudando o feto, o que foi que esses autores também observaram? Que essas duas substâncias também estavam presentes, ou seja, eles têm uma expressão fetal significativa, principalmente aonde? Fígado, pulmão e coração. E diferentemente do adulto, não foi encontrado expressão renal, diferente do adulto, onde a gente encontra a expressão dessas substâncias, desse receptor e dessa enzima, nas células renais do adulto. Então, só interessante para concluir é que existe a expressão das substâncias responsáveis pela binding replicação viral e que o feto também apresenta, tanto na placenta como no feto, e que pode ser uma possibilidade. Agora, o que a gente sempre pergunta, infecção placentária é igual a infecção fetal? Nem sempre. Rapidamente também, então tá saindo muita coisa de placenta, 20 placentas de mães COVID positiva, foi que eles acharam na placenta. 45% de exposição de fibrina intramural. Então parece que faz uma vasculopatia trombótica fetal, né?
Essas 2 gestantes, placenta suave positivo, o recém-nascido foi positivo ao nascimento e depois outro recém-nascido foi positivo, mas só com 7 dias. Mas esse recém-nascido, assim que ele saiu, foi colhido suave e foi positivo. E aqui uma outra mostrando 3 mães com doença grave que foram para a UTI, as placentas positivas, né? Tanto na face fetal como materna, mas os RNs negativos. Então existe ainda essa grande dúvida. Bom, voltando, como eu falei anteriormente, em relação ao swab retal, anal, que alguns centros já estão fazendo na triagem desses bebês, será se, além da transmissão vertical, existe a transmissão periparto, tá? Então eu trago essa gestante, que ela era positiva e ela tinha o swab retal também positivo, apesar que o vaginal era negativo, né? A placenta negativo, mas ela tinha swab retal positivo. O bebê nasceu de parto normal. Assim que ele nasceu, foi colhido o RT-PCR nasofaríngeo, que foi positivo, só que com 37 horas ele negativou. Então, será se isso aqui é apenas a colonização do vírus do reto da área retal da gestante? Bom, o que a gente pode, dentro dessas 21 publicações que tem no período neonatal em relação ao Covid, nós temos em torno de 200 recém-nascidos e desses, apenas 8 foram Covid positivos. A maioria aligossintomática ou assintomática. Eu estou dizendo, foram positivos, mas com várias ressalvas aí, como a gente mostrou na literatura. Então, e os autores tendem a questionar que esses positivos aqui foi provavelmente de origem horizontal, mesmo que precoce, antes de 24 horas de vida. Os recém-nascidos testados, e a gente traz na China, que tem maior amostra, maior experiência, o que eles mostram? Quando todas as mães foram positivas, os recém-nascidos são testados e vocês veem que são todos negativos. Em relação ao suporte respiratório, praticamente nenhum. Então, por esse grande estudo, essa grande revisão da China, né, que são mais de 120 recém-nascidos, parece que o RT-PCR é negativo no recém-nascido e não há comprometimento deste recém-nascido. Se houver, é mínimo, tá? Bom, quais são os sinais clínicos sugestivos, né? Aí eu não estou dizendo que é transmissão vertical, falando numa transmissão que pode ser vertical, não sei, eu particularmente acredito que não, mas enfim, e uma transmissão horizontal. Os autores tendem a dividir sepse, comprometimento precoce na primeira semana e tardia 1 a 3 semanas após o nascimento. Então são essas as alterações que alguns relatos de casos têm demonstrado em algumas crianças suspeitas ou também confirmadas de Covid, mas por transmissão horizontal, porque a mãe, a avó, o pai estavam com Covid. Estabilidade de temperatura, letargia, tolerância alimentar, muito comum em criança, desconforto respiratório, raio-x não muito específico como no adulto, enfim, são essas. Esse saiu agora, foram 5 crianças, e eu quis trazer porque são todos realmente período neonatal, exceto o outro com 2 meses, né? Esse foi da França, para a gente sair um pouco da China. E o que a gente observa? Todos foram no período neonatal, exceto de 2 meses, todos tinham contato direto com alguém, a febre em todos, né? Então a febre é um sintoma comum, sintomas respiratórios ou gastrointestinais é o que predomina, o laboratório não é específico, não faz aquela linfopenia tão importante, a PCR não sobe como no adulto, a radiografia praticamente não existe
padrão radiológico, a maioria negativo e a maioria sai bem. Eu trago esse que saiu essa semana, foi muito interessante esse relato de caso. É um recém-parto cesáreo de 40 semanas, a mãe Covid positiva. Com 24 horas, o recém-nascido teve febre. A mãe, esse recém-nascido foi afastada da mãe, porque foi um parto cesáreo e a mãe também teve um diabetes, etc., então foi afastado. Ele estava dentro da unidade, teve febre e letargia, com 54 horas, hiperexcitabilidade, choro estridente. O RT-PCR foi positivo, mas só foi colhido nesse período aqui, tanto nasofaringe como suave retal do recém-nascido. O LCR foi negativo para várias bactérias e testaram mais de 20 vírus, ultrassom normal. E ele, depois desse quadro neurológico, evoluiu bem. Com 80 horas, ele teve um desconforto respiratório, foi para o CPAP nasal, resolveu com 48 horas, raio-x normal, evoluiu bem. Volta aos 10 dias, dentro ainda da UTI, que é a que ele estava alimentando para ter alta. Com 10 dias ele apresenta uma tosse persistente, o raio-x de uma pneumonia viral. No 14º dia foi repetido o PCR, que foi positivo, mas ele evoluiu bem e com 15 dias teve alta. O que chama a atenção aqui, né? Foi transmissão horizontal, foi transmissão vertical, ninguém sabe. Outros sintomas inespecíficos, né? Sintomas encefalíticos do Covid. Então, é isso que a gente está... que a gente encontra na literatura e que é difícil você tirar uma conclusão desses casos isolados. Eu acho que a partir de como está surgindo cada vez mais e mais casos, pode ser que a gente ache uma conclusão definitiva. Terminando, eu trago aqui, esse é um registro americano, são 139 centros participantes, né? Eles fazem um registro nacional. Desses 139 participantes, tiveram 300 mães recém-nascidos, né? O dia de mãe recém-nascido. Você vê que a média da idade gestacional é 39 semanas. Isso aqui, mães Covid positivas. O peso, 3 quilos. Duração do tempo de hospital, 3,8 dias. E todos, exceto uma morte, foram para casa. O que a gente vê? 68% das mães assintomáticas, né? Tipo de parto, como é americano, 63% vaginal. Se fosse na China, a gente não tinha encontrado isso. Você vê que metade foram separados ao nascimento, que a Academia Americana de Pediatria sugere que sejam separados ao nascimento. Dessas mães, 249 testaram... os recém-nascidos foram testados, 249, e apenas 12 positivos, mas ele não mostra em que tempo foi feito esse teste, né? Você vê 47 em alojamento conjunto e os outros 50 em área de unidade neonatal. Vamos agora ver o suporte respiratório máximo. Você vê que a grande maioria não precisou de nenhum suporte respiratório. Em relação aos sintomas neonatais, a grande maioria não apresentou sintomas neonatais. O tipo de dieta, fórmula, né? E a amamentação, e o resto, leite materno ordenhado. Então, os bebês, o que conclui? Os bebês nascem geralmente termo, eles são Covid negativo, não apresentam sintomas significativos, né? E evoluem bem, recebem alta. Aqui no IMIP, o que a gente já tem? Isso aqui são dados só preliminares. Nós temos até hoje 79 gestantes positivas, né? Aqui a gente não faz o screening, é só naquelas gestantes suspeita. Desses, 33 recém-nascidos nasceram bem e foram para o alojamento conjunto, junto com as suas mães. Nesses casos, os bebês que vão para o alojamento conjunto nascem bem, eles não são testados. Infelizmente, nós não fazemos o teste nesses recém-nascidos
provavelmente porque o Estado não permite, por conta de contenção de teste para as pessoas que realmente apresentam sintomas. No entanto, nós estamos numa epidemia, nós estamos estudando uma doença nova, né? E esses recém-nascidos deveriam ser, sim, testados para ver se os nossos dados são compatíveis com a literatura. 41 foram testados, porque desses 41 foram de mães positivas, mas que foram para a UTI. Quero reforçar aqui, foram para a UTI porque apresentaram algum problema, a grande maioria desconforto respiratório. No entanto, quando você vai para a base, a grande maioria, filho de diabética, filho de pré-eclâmpsia, filho de amniorrex, então são bebês que foram para a UTI COVID por conta da morbidade materna, morbidade da gestante de base. Nós também admitimos 6 recém-nascidos externos vindo de outras maternidades. Desses 2 aqui, dos externos, nós tivemos um recém-nascido positivo. Ele foi transferido do outro hospital no D6. Então, e chegou positivo. Então, a gente não sabe se provavelmente esse aqui foi uma transmissão horizontal de outro hospital. Ele já chegou aqui com o exame positivo. Desses nossos que nasceram aqui, 2 recém-nascidos foram positivos. Mas só que essa positividade foi colhida com 48 horas. Se não foi vertical, foi horizontal dentro, e a transmissão ocorreu dentro da unidade neonatal. Foram gemelares, frutos de uma STT, transfusão feto-fetal, nasceram graves, principalmente um hidrópico e um com restrição de crescimento intrauterino, foram diretamente para a UTI. Com 48 horas foi colhido os swabs, os 2 foram positivos. Um faleceu por conta da hidrópsia e o outro está em franca recuperação. Então, acreditamos que a gente não pode afirmar que um swab colhido com 48 horas seja fruto de uma transmissão vertical. Finalizando, como é que a gente pode proteger o recém-nascido? A gente sabe que os primeiros 3 meses de vida são mais críticos, né? A gente sabe que a transferência placentária de anticorpos aumenta de acordo com a idade gestacional. Vocês vejam que nos prematuros 25%, 30%, 40% do IgG que é transferido. Então tem que ter muito cuidado nessas partos COVID prematuros, porque realmente eles não têm uma ótima transferência placentária de IgG materno, então eles se tornam mais susceptíveis ainda. Uma outra forma é uma transferência placentária após boosting com a vacina da gestante. Então, quando se tiver a vacina, fazendo a vacina na gestante, pode haver um aumento dessa transferência de anticorpos IgG maternos, tanto pela placenta como também pelo leite materno. Isso já está comprovado com algumas outras vacinas virais. E o que a gente tem, então, de imunidade, de proteção para o recém-nascido é o leite materno, com a transferência de anticorpos pelo leite materno. E aí eu finalizo e passo para Daphne. Depois eu boto palma. Vou dar a apresentação. Eu sou a plateia, mulher. Tá. Tem que só mudar o slide. Ronaldo. Ele tá tocando. Vai lá. Então dá uma errada. Sozinho tá. Bom dia, eu vou falar agora. Dá pra ver? Eu vou falar agora um pouco da parte mais prática, né, em relação à assistência, mais objetivamente. Como a doutora Jucília já mostrou, a gente tem, apesar de ter vários estudos, a gente tem muitos relatos de caso. E quando a gente vai para a parte de assistência e conduta, aí que realmente fica mais difícil, né? Para chegar na pediatria demora, para a neonatologia demora ainda mais. E a gente tem muitos relatos e séries de caso, né? Mas eu
vou utilizar um pouco da fonte dos guidelines, que muito baseado em opinião de especialista, mas é o que a gente mais tem realmente. Em relação ao Covid no período neonatal, resumindo praticamente tudo que a doutora Juscelie falou, o que a gente vê pelo guideline atualizado da SBP é que a transmissão vertical ela parece ser possível, mas não está comprovada e nem parece ser frequente. Se existir realmente, não parece ser algo frequente. E que a exposição pós-natal ela é possível e provavelmente vai ser onde a gente vai se preocupar mais, principalmente no contato com os familiares e a própria equipe do hospital. Esse contato equipe e família que acaba infectando os recém-nascidos. Mas não está comprovado e vai ser frequente. Cadê onde fica o pointer? Aqui, achei. Não. Achei, apontador. Então a gente vai ter 2 pilares, né? Evitar a infecção do recém-nascido após o nascimento, com todos esses cuidados na sala de parto, e evitar a infecção dos profissionais na sala de parto através da gestante ou do bebê, principalmente da gestante. Aqui é um estudo que eu achei interessante, de um jornal de anestesia, que ele coloca justamente de forma sistemática o que os hospitais deveriam fazer em relação à conduta com a pandemia, que é o que a gente vem fazendo, né? Então, isso foi realizado em Singapura. Reduzir as cirurgias eletivas, buscar os sintomas de acompanhantes, pacientes e staffs de forma sistemática. Eles colocam a separação de médicos por hospital, que pra gente é inviável, então a gente acaba tendo contaminação da equipe e, consequentemente, vai ter contaminação de paciente, porque trabalhamos em muitos hospitais ao mesmo tempo. O que a gente está fazendo aqui hoje, né? Priorizar a telecomunicação, suspender reuniões, visitas médicas, naquelas visitas dos andares, né? Infelizmente a gente perde muito, mas é o que a gente tem que fazer mesmo. Centros com pressão negativa, né? A gente não tem isso na nossa realidade, isso é colocado em praticamente todos os guidelines. Utilização de filtros, como o filtro EPA, que a gente vai falar mais na frente. A relação de paramentação e desparamentação está bem definido, treinamento de equipe, né? Tudo muito bem estabelecido. E o trabalho que agora a gente vem valorizando das equipes de limpeza, né? De desinfecção, que a gente quase não falava sobre isso, agora é uma coisa que todo mundo acabou se familiarizando um pouco, né? O tipo de produto a ser utilizado, se tem validade, se não tem. E colocam até irradiação ultravioleta, quem sabe mais pra frente a gente tem até outros métodos. E coloca como, antes de sair desses locais também, sempre a equipe tomar banho e trocar o uniforme. Então, eles colocam como uma organização estrutural, ter uma área de paramentação e desparamentação bem estabelecida. A gente tentou fazer isso aqui também, de uma forma bem semelhante. De forma que a equipe consiga ficar bem familiarizada com o passo a passo e poder relembrar, né, enquanto faz os procedimentos. Todo o cuidado com qualquer local, né, do hospital em relação à limpeza, mas principalmente o bloco, né, esses pacientes, no nosso caso as gestantes, né, vão potencialmente contaminar esse local, então precisa estar tudo revestido e ter toda uma desinfecção. Então acaba que a questão estrutural e administrativa ela modifica totalmente, né, nem só a questão de terapêutica, mas a questão estrutural é o que principalmente pesa na neonatologia. Então, o que a gente como equipe pode fazer e tem feito, né? Produção de guidelines, organização desses setores, definir regras para os visitantes, então mudou bastante nossa rotina, treinamento da equipe, tanto no uso de EPI quanto manejo de via aérea. E uma coisa que é importantíssimo salientar é manter boas práticas. Nesse período de pandemia, às vezes a gente só pensa nas repercussões da Covid, mas toda essa dificuldade estrutural acaba sendo um desafio em relação a manter boas práticas. Então, coisas que a gente tem bem estabelecido, aleitamento materno, campeamento de cordão, passo a passo de reanimação, isso acaba sendo comprometido muitas vezes por medo, desinformação, e é isso que a gente quer desmistificar. E o apoio psicológico, né? Essas famílias e também a equipe médica tem sofrido um dano psicológico intenso, né? E a equipe de psicologia está aí também trabalhando fortemente. Então, por unidade, né? O que a gente tem de alterações? Na unidade neonatal a gente tem tido visitas familiares suspensas, exceto pela mãe, que não é visita, mas também tem um tempo reduzido, vem praticamente para ordenhar e amamentar. Isso tudo está bem estabelecido em notas técnicas e também pela SBP.
a questão das discussões de beira do leito, uso de máscara por toda a equipe e também as genitoras, né? A gente tem feito campanhas para arrecadar, inclusive, máscara, todo mundo de máscara na unidade. A triagem diária de sintomas respiratórios. Então, o ideal é que tivesse uma pessoa todo dia ali perguntando para essa mãe se ela tem algum sintoma, né? E em caso de qualquer sintoma respiratório, ela vai ser afastada do ambiente. O contato pele a pele, ele poderia ser mantido por mães assintomáticas e que não tivessem nenhum contato, né? Isso aqui é bem difícil, às vezes, da gente conseguir determinar. Mas se a mãe for sintomática ou tiver um contato domiciliar, ela não deve entrar na UTI por 14 dias. Esse é o período que a gente tem, por enquanto, estabelecido. E é importante a gente ter um fluxo hospitalar desde a chegada dessa gestante até a alta. Então, todo o caminho dessa mãe tem que ser bem pensado para a gente proteger a equipe. Na sala de parto, a gente precisa ter uma anamnese detalhada, né? A gente sabe que, apesar disso, a gente não vai conseguir definir vários casos. Quantas gestantes assintomáticas a gente não vai se expor. Por isso que na recomendação mais atual, né, nosso CCH apoia que em todo parto exige algum tipo de cuidado, né? Não só os de mães positivas, mas se possível, utilização. Se a equipe tiver máscaras cirúrgicas ou N95 e face shield. O face shield não oferece custo a mais, só precisa de higiene, então pode ser usado de forma frequente e vai ajudar a proteger a equipe. A via de parto, né? Apesar dos chineses realmente irem sempre para cesárea, mas a gente ainda preconiza a via de parto obstétrica com o conhecimento atual. Essa mãe, assim que chegar, já deve estar de máscara, né? É um desafio, né? A mãe tá ali com dor, tudo, mas ela precisa, né, a gente ter a vigilância, proteger nossa equipe. Essa mãe tem que estar de máscara. A sala deveria ter pressão negativa, preferencialmente. A gente sabe que não é nossa realidade, mas a gente está justamente paramentado também para minimizar os riscos. Essa equipe deve ser mínima e, obviamente, se a gente tem uma equipe reduzida, a gente deve escolher as pessoas mais habilitadas. Então, o neonatologista mais experiente. Infelizmente, não é momento de treinar equipes, né, para escolher o profissional mais experiente. E o uso dos EPIs, que vai ser para cada situação avaliado, né? Na sala de parto a gente orienta a precaução tanto de aerosol quanto contato, porque você pode ter contato com líquido amniótico, essa gestante, principalmente no parto normal, né, vai gritar, vai emitir aerosóis, pode precisar ser entubada, o bebê pode precisar ser entubado, então a gente precisaria utilizar a paramentação completa, gorro, capote, luva, máscara, N95 e face shield. Ou óculos, né? Mas o face shield a gente sabe que tem uma proteção maior, porque protege inclusive a nossa máscara para ser reutilizada depois. O contato pele a pele, obviamente, nesses casos suspeitos não vai ser realizado, né? Porque a gente sabe que o contágio vai ser justamente aí pós-natal, né, perinatal, nesse período que se o bebê tiver contato com a mãe, que vai estar exalando aerossóis. E o clampeamento do cordão, que, né, é uma coisa bem debatida e vem mudando ao longo desse tempo, mas as últimas evidências é que realmente ele deve ser ainda realizado de forma oportuna, né, o que a gente chama de clampeamento tardio, porque a gente ainda não tem evidência de que tem essa transmissão vertical através do sangue no cordão umbilical. O banho do recém-nascido é outra questão controversa, né? Mais uma questão que a gente não tem estudos mostrando, a gente tem opiniões de especialistas e é bem controverso, não temos evidências em relação a isso. Alguns guidelines orientam, porque pensando que o parto vaginal teria esse risco em relação justamente à contaminação com as fezes, aqueles suaves retais que a gente viu. A SBB coloca que a indicação de banho na primeira hora de vida deve ser individualizada de acordo com as condições de cada instituição, justamente porque não é uma coisa de evidência forte. Mas a gente deve salientar que, se for realizado, a equipe precisa estar preparada, porque é um momento de alto risco de contaminação. Então, o uso daquelas luvas, né, de borracha, mais extensas, com 2 luvas, colocado para esse tipo de manuseio. Então, se for ser utilizado, tem que ter um cuidado grande, porque é um momento crítico de risco de transmissão. Na reanimação, a gente vai ter todo um cuidado com essa equipe, né? Primeiro, que esse equipamento, tudo que for utilizado na sala já deve estar completo e testado no profissional. A partir do momento que está na sala, não vai ficar saindo. Se precisar pedir alguma coisa, alguém de fora vai ter que trazer.
é preconizado que a sala do bebê seja separada, a sala de reanimação separada da mãe, se possível. Essa é a primeira opção. Se não, se for feito na mesma sala com a distância de 2 metros, pensando que seria a distância suficiente para evitar a dispersão dos aerossóis. E lembrando que a equipe está paramentada também e protegida. Seguir os passo a passo da reanimação. Então, RN não é adulto, não vai entubar precoce, não vai modificar absolutamente nada. É passo a passo de reanimação normal. Escolher o melhor profissional e a utilização do EPI completo. Aqui é só uma figura bem didática mostrando exatamente tudo isso. Mais uma vez, para enfatizar, né, não usar recomendações de adulto. A gente viu vários vídeos, alguns no começo, né, da pandemia, com toda a boa vontade das pessoas querendo disseminar informação, mas assim, clampear tubo, todas essas condutas são para adulto, tá certo? A gente não utiliza no período neonatal por vários motivos. O bebê, ele tem particularidades em relação ao adulto. Então, além dele ter uma reserva muito menor, então a gente clampear um tubo seria algo iatrogênico, não tem sentido, porque não vai oferecer o mesmo risco e nem a mesma proteção. Por quê? O bebê, ele tem um volume corrente menor, ele tem uma dispersão, por esse volume corrente ser menor, a dispersão dele é em torno de 2 centímetros. Né? Então seria um risco de contaminação bem menor em relação ao adulto, que dispersaria em torno de 1 metro, por isso a gente utiliza 2 metros como segurança, e que possui um volume corrente comparativamente muito maior, chegando a 300 ml. E a gente ainda tem a questão dos vazamentos, né? Quando a gente vai fazer a ventilação. Então, lembrando, passo a passo normal de reanimação, vai utilizar o VPP? Vai. Quanto mais bem vedada essa máscara, menos a gente vai ter vazamento. Então, mais importante ainda, vedar bem essa máscara. E as indicações, como a gente já viu também, vão ser muito relacionadas às patologias básicas neonatais que a gente já conhece, e não em relação realmente à repercussão de Covid no bebê. Aqui quando a gente deve, então, usar o cuidado de aerosol, né? Então, todos esses momentos de intubação, ventilação são momentos críticos e a gente deve se proteger com a proteção completa, né? Lá eles têm a questão do respirador, né? Como se fosse um aspirador que coloca dentro dessa roupa espacial que a gente não tem, mas a gente tem nossa N95, face shield, capote impermeável, né? Capote de qualidade, tem que ser impermeável, e uso de luvas. Uma opção que se coloca na literatura também é videolaringoscopia, mas lembrar, qualquer procedimento a ser realizado tem que ser treinado. Então, se você não tem condição de treinar a sua equipe para fazer uma videolaringoscopia, não faça, use o seu método tradicional. Ou você vai treinar para poder utilizar, teria suas vantagens. Utilização na intubação, né? Ventilação e intubação, utilizar o filtro EPA, ele vai ficar entre o dispositivo e a máscara, entre o tubo e a máscara, ou entre a peça em T e o balão autoinflável. Não sei se dá pra ver bem aqui, ele ficaria como se fosse entre o tubo e o dispositivo que você está utilizando. Lembrar, no bebê a gente não usa CAF, continua sem usar. Vai ter escape? Vai. Aquele escape pequeno que não vai oferecer tanto risco e que a equipe está paramentada para isso. Não escolher tubo também diferente do habitual. O número do tubo pelo peso do bebê, seguindo a SBP. Lembrar, só para reforçar, a ventilação com pressão positiva, ela pode ser realizada, deve ser realizada sem indicação, ter o cuidado da vedação e aqui o filtro EPA entre a máscara e o dispositivo que está sendo utilizado. É preconizado mais em pediatria, mas é válido também para o período neonatal, essa vedação com as 2 mãos, para a gente oferecer uma vedação melhor. Aqui só mostrando mais de perto o filtro EPA. Tá? Esse filtro é um filtro eletrostático hidrofóbico e ele vai servir para filtrar as partículas virais. Ele é o que é liberado para ser utilizado em período neonatal e, infelizmente, com vários outros EPIs, a gente tem tido dificuldade de compra porque está sendo muito requisitado. Aqui só um resumo rápido, mas depois eu vou falar melhor. Então, quando a mãe tem uma suspeita de Covid, né, a gente vai ter 2 fluxos. Se esse bebê, ele nasce, né, depois do nascimento, vamos avaliar esse bebê. Ele ficou assintomático, então ele tem condições de alojamento conjunto. Ele pode ir para o alojamento com a mãe, ele deve ficar em isolamento, ele deve manter o aleitamento,
desde que tenha uma higiene adequada, ele não vai colher swab no nosso serviço e ele vai ter alta com orientações se ele estiver bem, e que essa alta pode ser avaliada entre 24 e 48 horas, com toda uma programação pós-alta que a gente vai ver depois. Se esse bebê for sintomático, ele vai para UTI. Na UTI Covid, em isolamento, a gente colhe o PCR, vai notificar esse bebê e avaliar o diagnóstico e fazer o diagnóstico diferencial. A maioria das vezes esses bebês vão ter sintomas da doença neonatal de base, se for prematuro, SDR, uma cesárea, uma hipertensão pulmonar, enfim, cada bebê com sua patologia. A gente não tem encontrado clínica relacionada diretamente ao Covid. Se esse bebê tiver o swab positivo, ele vai ficar em isolamento teoricamente 14 dias, isso é um ponto ainda a ser discutido, né, por conta da gente não ter certeza aí desse tempo de 14 dias, se vai repetir o swab ou não, mas os protocolos têm colocado 14 dias. E as mães negativas ou bebês negativos podem sair e vão... o fluxo atual tem sido para UTI neonatal ou quarta HGP em precaução de contato apenas. Lembrar que o transporte, nasceu esse bebê, como ele vai ser transportado, ou qualquer exame a ser realizado no hospital, qualquer transporte, ele precisa ter vários cuidados. Então esse bebê sempre vai ser transportado em incubadora, não é para esse bebê estar circulando no hospital em qualquer outro tipo de transporte. A equipe está paramentada e, importante, existem fluxos de caminho que essa equipe deve percorrer no hospital. A gente tem tido dificuldade por conta de vários pontos onde ocorrem cesáreas, né? A gente tem distribuído pelo hospital. Então, sempre que for transportar esse bebê, a equipe deve estar com a paramentação limpa. Então, fazer a desparamentação, nova paramentação, para que quando for circular pelo hospital, não libere partículas virais no caminho. E, obviamente, esse caminho vai ser higienizado também. Utilização do EPI, pronto. E o EPI vai ser completo mesmo do parto, máscara N95, face shield e capota impermeável, porque esse bebê pode precisar ser entubado no caminho. Então, só vendo as particularidades de cada caso. Então, no bebê sintomático, quando é que a gente vai pensar? Esse bebê suspeito vai ser quando a mãe tiver um histórico de infecção por Covid entre 14 dias antes do parto e 28 dias após, ou diretamente exposto a alguém infectado. Aqui muitas vezes a gente não sabe, né? O bebê que está no hospital, potencialmente, ele já está nessa situação, porque a gente tem vários profissionais doentes. E ele tem algum sintoma clínico que são inespecíficos, né? A gente não tem tantos dados, a doutora Jocely mostrou alguns, mas seriam justamente aqueles: instabilidade térmica, hipoatividade, recusa alimentar, taquipneia, achados que podem ser também várias outras coisas, né? Achados no raio-x, mas também muitas vezes a gente tem um prematuro que tem um infiltrado pulmonar. Pode ser SDR? Pode, né? Então é difícil às vezes a gente diferenciar. Mas é descrito opacidade em vidro fosco, úneo bilateral, áreas de consolidação. Aqui eu trouxe um caso só para ilustrar, que eu acredito que vai ser o que vai acontecer mais e já talvez esteja começando a acontecer, que são as transmissões horizontais. Então foi um bebê de 27 semanas que ele nasceu, teve uma evolução muito boa, só ficou 3 dias entubado, e eles colocam aqui mais ou menos o fluxograma do que aconteceu com esse bebê. Com 10 dias de vida, ele foi para casa e com 10 dias da alta, ele voltou para o hospital e ele teve um swab positivo. Então é isso que a gente imagina que vai acontecer. Então o bebê que tem alta ou tem exposição pós-natal, que vai voltar sintomático. E aí esse bebê ficou sintomático. O que eles, alguns relatos colocam que eles utilizam alta frequência, às vezes óxido nítrico. Esse bebê chegou a usar até antiviral. Vou colocar aqui. Ele fez Remdesivir. Não existe isso em nenhum protocolo, a gente não tem bem estabelecido o que vai ser utilizado nesses casos, mas está começando a aparecer, né? Alguns relatos aí. Esse foi o raio-x dele, né? Tinha infiltrado. Esse bebê teve uma hemocultura positiva para estáfilo, mas pode ter sido também uma contaminação. E muitas vezes o que vai acontecer é que esses bebês vão ser tratados também com antibiótico terapia, porque a gente não tem como diferenciar. E foi o que aconteceu nesse caso. Mas ele ficou bem, teve alta, né? Realmente, 27 semanas, passou por isso tudo, ainda teve alta. E o que a gente faz na prática com esses bebês? Então, isolar, né? Todos os bebês são isolados e sintomáticos, né? Com filhos de mãe positivas ou com clínica pós-natal,
pós-perinatal, eles devem ser isolados. Isso a gente ainda não tem tão bem estabelecido, mas é colocado em literatura que o ideal seria dividir bebês suspeitos e confirmados e sintomáticos e assintomáticos. É a pressão negativa, que a gente não tem, a precaução de contato, que vai depender do perfil de bebês. Se a gente tiver bebês em uso de oxigenoterapia, a paramentação tem que ser completa com o capote impermeável. Se esses bebês estiverem em ambiente, não vai ter aerolização, pode ser só o capote normal, maior que 30 gramas. A coleta de PCR tem sido feita para todos esses bebês. E os exames, não apareceu aqui, mas os exames a gente tem feito pela clínica. Não tem um protocolo de coleta de exames, vai depender do quadro clínico de cada bebê. Lembrar que está lá, inclusive sinalizado na nossa unidade, a paramentação completa, seguindo os passo a passo, não vou me deter a isso, e a desparamentação. Aqui só para pontuar alguns erros frequentes, né? Então, o andar com máscara pendurada, lembrar que o álcool deve ser sempre antes e depois, né, de colocar a luva. E a gente tem orientado que para reutilizar o capote impermeável, a gente coloca um capote não permeável por cima e luvas que devem ser trocados a cada bebê. Então, cada bebê precisa ter um capote e uma luva diferente, pelo menos o de cima, senão a gente vai ficar contaminando um paciente para o outro, né? Essa é a recomendação. Higiene das mãos entre um paciente e outro com troca do capote que está por cima. E não circular com esses capotes, né? Isso é importantíssimo. Então, essas são medidas de proteção para a equipe. Como vai ser o suporte respiratório desse bebê? Habitual, né? Mais uma vez, reanimação habitual, suporte respiratório habitual pela indicação clínica. Ninguém vai entubar precocemente. Pode usar verniz, PAP, pode. A gente tem evitado esse PAP bolhas, porque vai emitir mais aerosol, então o ideal é usar no ventilador. Evitar desconexões, se possível utilizar o filtro. E tem se colocado na literatura várias terapêuticas, mas nada com muita evidência, né? Vai ser praticamente tratar também pela necessidade clínica, né? Uso surfactante, óxido nítrico, alta frequência, ECMO, né? Dependendo do serviço. Aqui é onde a gente vai colocar o filtro, eu vou mostrar depois, ficou melhor aqui. No ramo expiratório, tá? Tá aqui o filtro. Lembrar que o filtro EPA, que é o filtro ideal, ele tem um espaço morto de 13 ml. Então, é colocado também como dúvida nos protocolos se deveria ser indicado os menores de 1 kg. Então, talvez esses bebês menores de 1 kg, que vão ter um volume ainda menor e um risco ainda menor de transmissão e podem ter uma piora da ventilação por esse espaço morto, talvez esses bebês não deveriam utilizar. E a gente deve evitar usar os HMF, porque eles aumentam condensação e resistência no sistema. O sistema de aspiração fechada, também para prevenir a aerolização, e com o uso de aspiradores a vácuo. O bebê assintomático, ele também deve ser transportado em incubadora. O banho, como a gente falou, é controverso. Os protocolos americanos, né, preconizando ainda a separação mãe-bebê, a depender também da opinião da família. Aqui a gente opta ainda por alojamento conjunto com genitora, orientando essa mãe. É difícil, mas a gente tem que fazer essas orientações, tem que checar se isso está sendo feito. Esse bebê deve ficar em torno de 1 a 2 metros da mãe, a mãe deve usar máscara e vai, aqui já no momento da amamentação, vai utilizar máscara também. E realizar a amamentação quando ela já tiver tido uma medida de higiene adequada, né? Alguns protocolos também falam em separação e a mãe ordenhar. Não temos evidência nenhuma de partícula viral no leite materno, isso já está, pelo menos até o momento, bem estabelecido. E esses bebês não têm coletado exame, como eu já disse. Então, o aleitamento materno, a gente tem feito uma cartilha para explicar às mães o benefício do aleitamento, como a doutora Juscelia falou, a questão também da imunidade. Se essa mãe teve Covid, ela vai também produzir a IgG para esse bebê, mas que ela precisa ter cuidado, né? Lavagem de mãos, higienização, uso de máscara e a distância do bebê. As recomendações para alta que têm sido dadas também, de isolamento, cuidados em casa e principalmente a gente tentar manter, como eu disse, a boa prática. Então, que esse bebê consiga fazer os exames de rotina, que tenha um segmento. Então, ele deve fazer todos os testes da mesma forma que qualquer outro bebê. E às vezes a gente tem tido dificuldade, mas tentando organizar fluxos.
Então, se esse bebê ficou 48 horas no hospital, tenta adiantar, né, um teste do pezinho, por exemplo, tentar organizar o fluxo desse bebê. E aqui é só, né, para agradecer, né, um bebezinho aqui bem protegido em casa, sobrevivendo à pandemia. Então a gente realmente acredita que acaba que mais no período pós-natal que a gente vai ver essa transmissão, mas a gente precisa conhecer todo esse manejo no Natal. Cadê, doutor Rubem? Tem aguinha. Deixa eu ver se eu demorei. Coloca aqui nessa atrás. Não, aqui. Vou tirar. Não, aí nessa. Nessa? Temos uma distância Temos suficiente até um tempinho. para poder fazer comentários e eventualmente perguntas. Né? Eu tirei a máscara para que a menina não tenha que repetir. Parabéns, eu acho que foi muito esclarecedora. Parabenizo o trabalho que vocês estão fazendo, né, na ansiedade em que quase todo mundo está tendo que trabalhar. Realmente, um aspecto que vocês destacaram é não ter as condições de realizar tudo aquilo que a literatura vem sugerindo em relação a fazer testes e tudo isso. Começando pela apresentação de Jusili, quando ela coloca, nós teríamos que imaginar que nós temos aqui uma prevalência próxima da americana, 15%, ou talvez eventualmente mais, e não tanto a europeia, 7 a 8%. Felizmente, relatas um quadro clínico, uma epidemiologia bastante favorável. Mas algumas preocupações que eu tenho especificamente, Jusili, de tua apresentação era, você destacou testes de fase aguda, PCR e tal, temos um problema de sensibilidade e especificidade. No entanto, alguns dos pacientes teus, embora sejam casuísticas poucas, relatos de casos, como explicar aquela IgM? Essa vai ser, entendendo? Aqueles pacientes que eventualmente tenham IgM, a gente vai ter que tentar procurar alguma explicação para tentar realmente definir se houve ou não houve. Né? Então, esse para mim é um aspecto fundamental. O outro que eu queria destacar era a análise que vai ter que ser feita dentro desse quadro bastante benigno que foi descrito, de um óbito. Porque este óbito em que você destaca, há elementos outros, a hidroxia, que provavelmente foi condicionada por alguma outra infecção, ou bacteriana ou viral. Vai ter que ter muito cuidado para definir, então, no fim, imagino, né, vai ser objeto de uma análise para definir qual foi a causa, né, do óbito desse bebê. Então, são todas coisas que estamos aprendendo, que estamos vivenciando. Mas um aspecto que queria destacar, e que é um pouco um desafio, né, já para a nossa pediatria e a nossa neonatologia, é que todos estes bebês que estamos falando são todos bebês que de alguma maneira se contaminaram ou são todos produtos já de terceiro trimestre. Nós não podemos ser pegos, como há 5 anos atrás, numa condição clínica na qual nós não demos importância ao fato de ter um problema viral aparentemente benigno no primeiro trimestre. Os bebês que estão neste momento, certo? Talvez as senhoras, né, contaminadas ou tendo a doença, eles no primeiro trimestre, na fase de embrião, né, e que possa vir depois síndromes congênitas, todos eles vão nascer no final do ano. E eu não sei, e desde já fico propondo, né, tem que ter algum tipo de acompanhamento com estas gestantes para que a gente possa ir definindo. Muitas destas talvez poderão, já que a parte de PCR, teste com PCR é caro, mas talvez daqui a alguns meses a gente tenha condições de testar sorologicamente. Já está dito que vão vir testes sorológicos que vão ter um custo um pouco mais acessível, para verificar se algumas destas senhoras gestantes, segundo ou terceiro trimestre, ficaram infectadas no primeiro trimestre e qual vai ser, né, como vai ser o bebê, né, qual vai ser a característica do bebê ao nascer. Então, tem aqui, meninas, tem aqui As perguntas, né? à direita, eventualmente podem aparecer algumas perguntas que vocês vão ver. A outra questão, Daphne, que eu queria colocar é que seria interessante, e isso sim que podemos já começar a fazer, é que eu não tenho dúvida de que todos os cuidados que estamos tendo agora, duas coisas deveriam ensejar necessariamente. Vai diminuir muito neste momento as infecções no berçário. Sim. Então isso eu não tenho dúvida, isso tem que ser. Isso, Então eu queria que tu me começo. respondesse isso. Então, isso eu não tenho dúvida, mas temos que objetivar. Nós tínhamos um antes e nós temos um depois em relação a estes Difícil, cuidados. E a segunda questão é que
assumindo que os resultados vão ser muito bons, né? Como fazer com que isto depois se mantenha? É difícil. Então, como vamos fazer? O que teremos que tirar do melhor para que isto eventualmente se mantenha? Então, essa coisa eu queria que vocês comentassem ao mesmo parte de tudo e vamos vendo o comentário e perguntas que eventualmente tem Eu vi aqui à que direita Raíssa no colocou chat. ali. Não, assim, em relação até se intrometer na pergunta da doutora Jucília, até na outra aula que ela apresentou, a gente teve presença de partícula viral no sangue, né, em alguns casos. Então a gente realmente não tem como afastar que daqui pra frente possa ter alguma repercussão dessas gestantes de primeiro trimestre, porque a gente não acompanhou elas ainda, né, não existiu esse segmento. Em relação ao cuidado neonatal, o que a gente observa, isso tem sido discutido em várias reuniões virtuais, que a lavagem de mãos, pela primeira vez, né, as pessoas estão valorizando, né, a CCH e a doutora Suzana sempre né, lutou com isso, de como lavar as mãos e como a técnica de lavagem de mãos, né, e como isso, de forma adequada, modifica o desfecho das UTIs, mas eu acho realmente que é um desafio isso ser mantido, porque a gente vê que as pessoas estão, nesse momento, pensando em se proteger e o tempo todo lavando mão, usando álcool em gel, mas é difícil a gente, às vezes, instituir isso para proteção do paciente. Infelizmente, a gente tem muita dificuldade. E o perfil da UTI neonatal mudou tanto com tudo isso, que é até difícil a gente conseguir avaliar o antes e depois, porque o perfil do paciente, assim, até em relação disso, a superlotação mudou muito. Então, é difícil a gente conseguir acompanhar. Mas até no início da pandemia a gente observou um pouco de redução de infecção e ficou se questionando justamente isso. Não tem como saber. Foi tantas... Fica olhando para cá, né? Foram tantas perguntas. Não sei se você vai me lembrando. Não, porque as coisas que o Rubem falou, tu vai me lembrando assim. Outra coisa que eu vi assim, do IgG e IgM, né? Que tinha que o IgG poderia ser passagem materna, né? Tinha não, um o IgG ali, é passagem materna. porque teve um que foi PCR positivo e teve IgG. O problema, o que os virologistas, esse pessoal fala, nesse caso de IgG e IgM, IgG é óbvio que é passagem materna, os níveis de IgM foram muito baixos para justificar que aquilo tenha sido infecção. E além disso, mais importante, eles caíram muito rapidamente e muito precocemente. Então acredito que pode ser até um falso resultado. Do mesmo jeito que o RT-PCR, né, lembrar que presença dele positivo indica que existe uma partícula viral, não diz que está infectado. Eu acho que isso a gente tem que analisar isso e colocar sempre em mente que a primeira especificidade não é tão como nós queríamos que fosse, e segundo, nem sempre partícula viral significa infecção viral. Então, a crítica do IgM é exatamente essa, pelo menos é os que microbiologistas falam. E realmente, quando você vai ver, ele cai muito rapidamente em níveis praticamente zerados. Em relação, eu acho que a grande dúvida aí é o que o vírus vai trazer. Primeiro trimestre, segundo trimestre e no terceiro trimestre. O que a gente está tendo muita experiência é o acometimento do terceiro trimestre, que aparentemente não teve grandes repercussões. Se a gente for comparar ele com os outros SARS, a gente não encontrou abortos em excessos e malformações em excessos nesses outros SARS ou vírus semelhantes ao SARS-CoV-2. Mas obviamente a coisa começou no final do ano passado, né? Outubro, novembro, dezembro, né? E a gente vai ver o que vai acontecer com essas gestantes que nesses períodos foram infectadas e ver também a evolução posterior, que elas devem começar a parir a partir do segundo semestre. Agora, a gente não viu, pelo menos na literatura, não houve relato de aumento de aborto, né, dessas
pacientes, assim, nessas gestantes que estavam grávidas no primeiro trimestre durante o surto lá na China. O que a gente pode ver é se houve alguma repercussão a nível de teratogênese, se eles, como Zika, se eles não vão trazer tanta coisa no inicial, mas que pode depois, quando elas começarem a parir a partir do segundo semestre, a gente começar a ver coisas desagradáveis nesses recém-nascidos. Ao mesmo tempo, os estudos da placenta mostram que a placenta inicial, ela não tem muita afinidade pelo vírus, ela não tem o ACD2 nem a enzima em uma expressão suficiente para o vírus. Mas, obviamente, é uma doença nova e a gente vai ter que realmente acompanhar e ver nesse segundo semestre se essas mães que engravidaram, como é que vai ter o bebê. Porque ele pode evoluir como alguns outros vírus que não dão repercussão na vida de terceiro trimestre, mas que cursam com infecção se o feto é acometido no primeiro trimestre. Qual foi outra coisa que você... Tem uma pergunta de Raíssa, polêmica, Raíssa. Lê a pergunta. A pergunta dela foi: vocês usam face shield nos bebês positivos? As fotos da internet são lindas. A gente tem visto bastante foto. A gente teve, na verdade, só 2 casos de bebês positivos. Mas, assim, enfim, nos suspeitos, a conduta é, como eu falei, transporte e incubadora, né? Não é aconselhável a gente ficar transformando as coisas em, digamos, as gambiarras, né? Que, assim, o Face Shield é uma iniciativa pessoal, não tem nenhum estudo sobre isso. E a gente nem sabe quanto oferece proteção para um bebê, o risco de lesão desse Face Shield, como vai ser higienizado. Então, assim, o preconizado é que esse bebê seja transportado em incubadora, né? E quando ele for para casa, ele vai com a família e vai ficar em isolamento. Então, assim, não teria tanto, né? Eu acho que a pergunta principal que houve na mídia, dessas fotos lindinhas, mas pra proteção, o seu bebê deve ser protegido quando você está numa maternidade ou quando você está a sair para ir para o médico com ele, você fazer a vacina. Se ele deve usar um face shield para proteção do bebê sadio, tá? Então saiu essas fotos lindinhas, né? Vai sair uma recomendação da SBP por escrito. É difícil fazer por escrito, já que não existe uma especialista, como sempre, literatura nisso, mas assim, o que a sociedade tem colocado é que pode sim ser um fator perigoso para o recém-nascido, né? Você está cobrindo a face daquele recém-nascido, e que, assim, deveria-se fazer outras medidas de prevenção para este bebê, como não entrar em contato com pessoas doentes ou pessoas suspeitas. Isso sim seria muito mais preventivo do que aquele fechinho, até pela falsa sensação horários de intermediários, né, que não é uma coisa contínua, é ocasionalmente. Então, assim, aí tem toda a mídia e toda a belezinha dos face shields, dos mini face shields. Bom, pessoal, estamos praticamente no horário, né? Agradecer mais uma vez a apresentação das meninas, né? Elogiar o trabalho, que transmitam também vocês esse trabalho para toda a equipe, né? A todo o pessoal que está na ponta desenvolvendo tudo isto. Se nós tivemos e estamos tendo uma demanda significativa na emergência pediátrica e nas enfermarias, acredito que isso não deve estar acontecendo na parte neonatal, porque na parte neonatal os bebês que estão nascendo agora, eles foram gestados geral lá 7, 8, 9 meses atrás. Então, realmente a parte pediátrica que mais está trabalhando, como corriqueiramente, inclusive, pelo que o Cili contou, recebendo pacientes externos que não era a nossa rotina. Entendi que neste momento houve uma espécie de quebra de rotina por conta dessa necessidade. Coisa especial, mais uma contribuição que o MIP está fazendo e o serviço de neonatologia. Na próxima semana, pessoal, já está confirmado, Mari e Camila vão apresentar a sua reunião anatomoclínica. Tentaremos repassar, né, o caso para que todo mundo tenha a possibilidade de estudar um pouco de que se trata. Já estamos fazendo a orientação dela
Então esperamos que na próxima sexta-feira, no mesmo horário, a gente esteja aqui. Obrigado, bom fim de semana, boa sexta-feira para todo mundo.